Olá, então vamos continuar nosso curso de microcontroladores. Então o tema de hoje é Kit de demonstração Demo 9S08 QG8, né? Essa placa aí então vai ser o kit de demonstração do microcontrolador. Nesse slide ali a gente vê o microcontrolador, que nada mais é do que aquele circuito integrado apontado pela flash, tá? E uma placa, né, já é pré-fabricada, tá? Onde nós podemos testar nossos programas que a gente fizer, e gravar no microcontrolador. Então essa placa aí vai nos permitir gravar os nossos programas, tá? E realizar alguns testes funcionais com o microcontrolador, pois essa própria placa tem algumas entradas e algumas saídas que a gente vai ver do decorrer da aula de hoje, tá? Então, como que a gente vai fazer a alimentação dessa placa, tá? Essa placa tem duas formas, por uma fonte externa, tensão de alimentação, ou ser alimentada pela própria USB do computador em que o microcontrolador estiver sendo programado, tá? É um jeito mais prático, tá? Você não fica necessitando então uma fonte externa, ok? E se eu fizer algum teste a mais com o microcontrolador, que exige um pouco mais de corrente, o USB tem uma limitação própria de uma máxima corrente que ele pode suportar. Então, nosso teste ficará então limitado à alimentação do USB e dos componentes que estiverem na placa, ok? Então, como nós faremos a comunicação com o computador? Então, nós utilizaremos basicamente a entrada USB, tá? Nós temos outras entradas ali serial, temos a entrada de fonte de alimentação, só que essas nós não utilizaremos, apenas utilizaremos o cabo USB padrão 2.0, ok? Uma porta USB de computador comum, ok? Então, sempre que formos trabalhar com essa placa, tome cuidado com esse conector de USB que fica localizado na placa de circuito impresso, porque é um ponto frágil, um ponto mecânico frágil. Se nós ficamos conectando e desconectando aquele cabo ali, vai fragilizar a solda nessa placa. Então, minha sugestão é que vocês conectem o cabo naquele conector e esqueçam que ele esteja conectado ali. Se precisar retirar do computador, enfim, manobrar, tirar movimentar essa placa, utilize a outra ponta do USB, da porta que fica do conector que fica ligado no USB do computador, porque é muito mais fácil recuperar ou arranjar outra porta do que trocar aquele conector, ok? Então o que nós temos na placa de demonstração? Os jumpers de configuração vão configurar algumas características da placa, desculpa, tá? Então os principais jumpers de configurações que nós temos seriam os com Enable, que seria a habilitação de comunicação, tá? O VX Enable, tá? que é a habilitação da tensão externa, tá? Para alimentar o jumper J1 que a gente vai ver mais frente. Power Selection, que é o PWR Underline Selection, vai ser a seleção de que tipo de alimentação, se é da própria USB ou uma fonte externa. E o User Interface Enable, que vai ser os jumpers ali para configurar que entradas e que saídas estarão habilitadas na placa, ok? Então, quais são os modos de operações que nós temos nessa placa? Nós temos o modo Run, que permite que a aplicação salva no microcontrolador seja executada quando a placa é energizada ou quando o botão Reset é acionado. Temos também o modo Debug, permite o desenvolvimento das aplicações e correções de erros diretamente através de um computador, com o software Code Warrior, que nós veremos mais para frente no curso, faremos um tutorial só para aprender a utilizar o Code Warrior, tá? E esse método aí que nós utilizaremos em nossas aulas, ok? Então, para nossas experiências práticas, nós vamos configurar a placa de demonstração com a seguinte configuração. Power Selection a gente vai setar para VB, Communication Enable, vamos setar para o PTA4, VX Enable, se precisar a gente coloca ON, User Enable, se dependendo que a gente utilizar de entrada e saída a gente deixa ON, tá? O User Enable a gente deixa todos ONs, porque enfim, a gente vai utilizar todas as entradas e saídas durante o curso, ok? Então, VX Enable, ele habilita a energia para o conector J1. O conector J1 é aquele conector com 32 pinos, tá? Que nos auxiliam a fazer alguns projetos externos à placa. Se eu quiser colocar mais entradas, mais saídas, eu posso utilizar aquele conector, enfim, para fazer uns protótipos maiores. Mas
nós por enquanto não utilizamos esse conector J1, ok? Então ele habilita esse jumper aí, VXN, né, habilita a alimentação para o conector J1 da placa de demonstração. Então pode deixar habilitado ou desabilitado se quiser, tá? Mas não vai fazer diferença para a gente. Eu deixo habilitado para não perdermos o jumper, ok? A chave reset, para que serve? É aquele botão push button, né? Ele aplica um sinal, né, na entrada PTA5 do microcontrolador, né, para fazer alguma interrupção ou fazer um reset, né, no nosso programa durante a programação dele, durante a execução do programa, ok? Seleção de oscilador, tá? A placa que utilizaremos, né, ela por padrão ela utiliza o próprio oscilador interno do microcontrolador, que trabalha a 32 kHz, ok? Tá? Existe uma opção para a utilização de oscilador externo para o microcontrolador, né, e aumentar a velocidade de processamento. Mas para isso nós teríamos que popular a placa, né, com o cristal de oscilação, os capacitores, né, coisa que não vem de fábrica nessa placa. Portanto, para não precisar mexer na placa, a gente vai trabalhar só com o oscilador interno do próprio microcontrolador, ok? As saídas, né, aquilo que vai fazer meu microcontrolador trabalhar, né? Tudo que entrar, o meu microcontrolador vai gerar uma saída, né, dependendo do programa que tiver elaborado no interior dele, ok? Então o kit de demonstração contém entradas e saídas prontas para facilitação da programação pelos usuários. Então nós temos quais entradas? Nós temos duas chaves push buttons, um potenciômetro e um fototransistor. E as saídas nossas são dois LEDs verdes, ok? SMDs. Para configurarmos essas entradas e saídas, então nós vemos essa tabela, tá? Como eu falei, a gente pode deixar tudo habilitado para que a gente vai utilizar todas essas entradas e saídas durante o curso, tá? Mas só para ter uma ideia, então, né, o SW1, né, que é a chave push button 1, então ela está conectada ao PTA2, né, ou pino 14 do microcontrolador. Isso é importante saber, né, para onde que está conectado no microcontrolador, para que quando nós fizermos os programas, né, nós estaremos selecionando as portas certas de entrada e de saída para executar durante o programa. A chave push button 2, então ela está conectada ao PTA3, a porta A3 do microcontrolador. As saídas LED 1 está no PTB6, a LED 2 na PTB7, tá? O nosso potenciômetro está na PTA0 e o fototransistor na PTA1, ok? Então aí tem uma foto do hardware, né? Então o importante saber disso aqui é o que? Principalmente nas nossas saídas, é a configuração do LED. Então o LED está ligado, né, na tensão de alimentação de 3.3 volts, corrente contínua, sendo que sua parte positiva, né, o seu anodo, está ligado, né, no VCC. E nas entradas do microcontrolador, na saída, né, que a gente configura o pino aqui, o 5 e o 6 como saídas, para eu acender o LED, eu tenho que mandar nível lógico 0, ou seja, tenho que mandar terra no pino 5 ou no pino 6 para eu poder acender os LEDs, tá? E apagá-lo eu tenho que colocar nível lógico 1, né, mais VCC, para que meus LEDs fiquem apagados, né? Isso aqui é meio interessante saber agora, porque durante a programação talvez a gente faça alguns erros, né, quando a gente pede para ligar o LED, ele fica apagado, e quando mandamos apagar ele fica aceso. Então temos que ficar ligado como como estão conectados os componentes na placa, ok? Então as chaves push buttons SW1 e SW2 no pino 14 e 13, o nosso potenciômetro no pino 16 e o nosso fototransistor aí no pino 15, ok? Então só repetindo, então, as entradas digitais push buttons, né? Quando elas são acionadas, elas enviam sinal baixo, né? Elas mandam 0 para as entradas PTA2 e PTA3 do microcontrolador. Então é interessante também, né? Não só a saída, mas as entradas também, se elas mandam nível lógico 1 ou 0 quando acionadas. Então nesse caso aqui, então elas mandam nível 0, ok? As saídas, né? Repetindo, né, temos dois LEDs que estão na porta PTB6 e PTB7 do microcontrolador, e elas só serão acionadas com nível baixo na saída, né, ou se eu estiver colocando 0 na saída do microcontrolador nessas portas, ok? As entradas analógicas, o potenciômetro, né, então ele é o RV1 de valor de 5 kΩ, então ele vai prover uma entrada de tensão variável no pino PTA0
do microcontrolador, para simular os nossos sinais analógicos, né? Sinais digitais só assumem níveis discretos, ou seja, o 0 ou 1, são níveis fixos. Agora, analógico ele pode variar de um valor, de 0 até a tensão de alimentação, no caso do microcontrolador, ok? Então ele vai fazer uma simulação de sinal analógico, ok? Tanto o potenciômetro quanto a fotocélula também fazem o mesmo tipo de sinal, um sinal analógico, só que a fotocélula então vai para PTA1 do microcontrolador, tá? Então ela provê um sinal dependente aí da intensidade da luz incidente, ok? A gente vai fazer alguns exercícios de cada entrada e cada saída, então não se preocupe se não pegou bem as informações agora, ok? Então o J1 é esse conector aí que nós estamos vendo, nessa foto aí desse slide, tá? Então se eu precisar fazer alguma aplicação, colocar mais saídas ou mais entradas no microcontrolador, eu tenho essa possibilidade, tá? Então aí está a tabelinha, quem é quem desse conector. Por exemplo, o pino 1 do conector J1 é o VDD, o pino 3 é o VSS, tá? Então no nosso caso, no nosso microcontrolador, que são só 20 pinos, certo? Então estão aí as conexões que serão utilizadas nesse microcontrolador, caso queiramos utilizar o J1, tá? Então, pessoal, essa primeira apresentação aí da placa é isso, ok? Espero, talvez não tenha sido tão claro, talvez tenha sido rápido, mas a gente vai aprender isso aí de acordo com o curso, passando com atividades práticas e fazendo alguns programas, tá? E aí a gente vai conhecer um pouco melhor esta placa, ok? Então, espero que tenha sido legal para vocês, e para continuar assistindo o curso, então é só clicar aí no link acima, ok? Até mais, então.